Olá, formandos! Aqui é André, professor de Biologia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fotossíntese e todas as suas etapas. Vamos lá? O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Desde sua formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos, ele tem fornecido luz e calor para o nosso planeta, de forma relativamente constante. A luz solar, além de óbvia capacidade de iluminar e de aquecer os ambientes, é importante para fornecer a energia necessária ao funcionamento dos componentes bióticos da maioria dos ecossistemas. Isso é possível graças à fotossíntese. A fotossíntese corresponde ao processo de síntese de compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos e da energia luminosa. Os organismos capazes de realizá-la são denominados autotróficos fotossintetizantes e estão representados principalmente pelas plantas, pelas algas, pelas cianobactérias e por algumas bactérias. Com exceção das bactérias, os organismos fotossintetizantes utilizam água e dióxido de carbono como reagentes e, na presença de luz, produzem glicídios, representados normalmente pela glicose e o gás oxigênio. Durante esse processo, a energia de luz é convertida pela energia potencial química, que fica armazenada nos glicídios. Os glicídios são utilizados como fonte de energia ao metabolismo e na síntese de outros componentes orgânicos e na construção de tecidos do próprio organismo fotossintetizante, e também dos heterotróficos que os recebem direta ou indiretamente por meio das cadeias alimentares. O gás oxigênio é aproveitado pelos organismos aeróbios na respiração celular, também dos próprios organismos autotróficos e dos heterotróficos. Praticamente todos os seres vivos, portanto, dependem da fotossíntese. Nas plantas, a fotossíntese ocorre principalmente nas folhas, mais especificamente em um tecido conhecido como parênquima clorofiliano. A água é obtida através das raízes e alcança o parênquima clorofiliano através de vasos lenhosos. O CO2 é absorvido pelos estômatos, pequenas aberturas reguladas localizadas na epiderme da própria folha, e a luz atravessa facilmente a epiderme superior. Em nível celular, a fotossíntese dos organismos eucariontes ocorre no interior do cloroplasto. Cada cloroplasto é formado por duas membranas lipoproteicas. A membrana mais externa é lisa e a mais interna apresenta uma série de projeções que formam unidades denominadas ticaloides, organizadas em pilhas, e cada pilha é denominada grano. O espaço compreendido entre a membrana e os ticaloides é conhecido como estroma. Nesse local encontramos o DNA e o RNA, além de proteínas e ribossomos. É no interior dos ticaloides que encontramos os pigmentos responsáveis por absorver a energia da luz. A clorofila de cor verde e outros pigmentos acessórios, como o carotenoide de cor amarela. Nos procariontes fotossintetizantes, os pigmentos utilizados na fotossíntese ficam localizados em estruturas vesiculares, mas não são considerados cloroplastos. A fotossíntese pode ser dividida em duas etapas. A etapa fotoquímica, que compreende as chamadas reações de claro, e a etapa química, que compreende as reações de escuro. Ambas ocorrem dentro dos cloroplastos, nos tilacoides e no estroma, respectivamente. Na etapa fotoquímica, a luz é aproveitada na quebra das moléculas de água, com consequente liberação de oxigênio, prótons e elétrons, e na formação de moléculas de ATP. Na etapa química, os prótons, os elétrons e as moléculas de ATP, obtidos na etapa fotoquímica, são transferidos às moléculas de CO2 para convertê-las em carboidratos. Note
que apenas a primeira etapa utiliza diretamente a luz, mas a segunda depende dos produtos formados naquela. Sendo assim, todo o processo de fotossíntese ocorre apenas na presença de luz. Na etapa fotoquímica, ocorrem basicamente dois eventos: a fotofosforilação, que pode ser cíclica ou acíclica, e a fotólise da água. Ambos são possíveis porque as moléculas de clorofila estão associadas a outros pigmentos, formando os fotossistemas. Em cada um, a energia captada pelos pigmentos é transferida a um par especial de moléculas de clorofila, situadas em uma parte chamada de centro de reação. Essas, então, impulsionam seus elétrons energizados, que são captados por aceptores de elétrons e disponibilizados aos sistemas de formação de ATP. Existem dois tipos de fotossistemas. Fotossistema 1. As moléculas de clorofila do seu centro de reação absorvem o máximo de luz no comprimento de ondas de 700 nanômetros. Por isso, são chamados de P700. E fotossistema 2. As moléculas de clorofila do centro de reação absorvem o máximo de luz no comprimento de ondas de 680 nanômetros. Por isso, são chamadas de P680. A fotofosforilação indica a formação de ATP por meio da adição de fosfato de ADP em presença de luz. A fotofosforilação cíclica envolve a participação apenas do fotossistema 1. Ao receber luz, elétrons energizados da clorofila P700 são transferidos a aceptores, formando uma cadeia transportadora de elétrons e, por fim, retornam ao mesmo fotossistema. Por isso, o processo é chamado de cíclico. Durante a transferência, os elétrons vão perdendo energia, que pode, então, ser aproveitado na formação de ATP. A fotofosforilação acíclica ocorre acoplada à fotólise da água e envolve a participação dos fotossistemas 1 e 2. As moléculas de clorofila P700, ao receberem luz, liberam seus elétrons que vão sendo captados e transferidos para os aceptores. Simultaneamente, as moléculas da clorofila P680, iluminados, impulsionam seus elétrons pela cadeia transportadora de elétrons e repõem os elétrons da clorofila P700. As moléculas de clorofila P680 extraem, então, os elétrons da água, que na presença da luz é quebrada em prótons, elétrons e oxigênio, num processo denominado fotólise da água. Diferentemente da fotofosforilação cíclica, que tem apenas ATP como produto, a fotofosforilação acíclica produz ATP, NADPH e O2. Então, formandos, caso tenham alguma dúvida, estarei de plantão na plataforma online toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 a meio-dia, exceto feriado. Tchau!